Vamos, crianças! Crianças, olha a animação desses dois. Eles brincam o tempo todo. Mas é muito gostoso brincar, não é mesmo? Mas agora, Bob e Gina, agora vocês vão ficar quietinhos, porque a atividade vai ser, sabe o quê? Uma história! O Bob e a Gina gostam de história. E vocês? Ah, também, não é mesmo, crianças? Então a Gina vai ficar aqui sentadinha e o Bob vai ficar sentadinho aqui. Primeiro, a professora quer mostrar para vocês os personagens da história. Eles estão aqui na página 5 dessa apostila nova. Olha os personagens. Eu vou contar para vocês, tá? A história é do livro Pedro e o Lobo. Mas, crianças, deixa a professora falar uma coisa. A professora vai contar a história. Porque se a professora fosse ler o livro, ele é muito extenso e vocês ficariam cansados. O vídeo seria muito longo. Então, a professora vai contar. Depois, em casa, peça para um adulto ler para vocês esse livro. Combinado? Muito bem. Então, vamos lá. Em uma montanha gelada, cheia de neve, lá moravam Pedro, olha o Pedro, e o seu avô. Eles moravam numa casinha pequenininha. O Pedro e o vovô. O Pedro adorava brincar. Ele brincava entre as árvores, brincava perto de um lago. Ele gostava de brincar com animais, os animaizinhos da floresta, amiguinhos dele. Mas o vovô sempre dizia para ele: Pedro, você não vá brincar na floresta, porque tem um animal selvagem lá, muito perigoso. Mas Pedro ficava pensando, que animal selvagem seria? Já que eu tenho tantos amigos da floresta. E Pedro foi logo brincando com os amiguinhos dele. Um dia, sabe o que aconteceu? Eles ficaram sabendo que um lobo muito feroz estava lá na floresta. Um lobo muito feroz estava na floresta. E aí, o Pedro queria caçar o lobo. Ele queria ser um herói e queria caçar o lobo. Pegou uma corda e foi saindo. Falou, eu vou laçar esse lobo e vou caçar ele. O vovô viu, o vovô dele viu ele saindo com a corda e disse para ele, Pedro, onde é que você vai com essa corda? Não me fala que vai caçar o lobo. Não pode, você ainda é pequeno e o lobo é muito perigoso. E o Pedro ainda insistiu, mas vovô... Mas o vovô não deixou. Tirou a corda do Pedro. Tirou a corda e guardou. O Pedro entrou dentro da casa, deitou, ficou pensando e acabou dormindo. Quando ele acordou bem cedo, ele já acordou decidido a ir caçar o lobo. Pegou a corda. Quando ele estava saindo, ele disse tchau pro vovô. Tchau, vovô! Vovô, eu estou indo brincar na floresta com alguns amiguinhos. O vovô ficou meio desconfiado. Falou, será que ele vai mesmo na floresta brincar com os amiguinhos? Ou será que vai atrás do lobo? Mas não é que o Pedro foi atrás do lobo. Quando ele estava andando, ele encontrou com o passarinho Sacha. E o passarinho perguntou para ele, onde você vai? O que nós vamos fazer hoje, Pedro? O Pedro diz, eu vou caçar o lobo. Só que, olha, ele é muito perigoso. Fique aí, Sacha. E a Sacha falou, não. Nós somos corajosos, nós somos valentes. Vamos caçar o lobo. E foram os dois. Foram os dois para caçar o lobo. Eles escutaram um barulho.
Nossa, mas quem será? Sabe quem era? Olha quem era. A Pata Sônia! A Pata Sônia também queria ir com eles. Logo que ela ficou sabendo que eles iam caçar o lobo, a Pata Sônia quis ir. Eu quero ir, Pedro. Mas Pedro ainda falou para ela também. É muito perigoso. Você não pode ir. E ela insistiu. E aí Pedro falou, tudo bem, então vamos. Foram. E foram andando procurando o lobo. De repente, um outro animalzinho apareceu. Sabe quem era? O gato Ivan. O gato Ivan já apareceu, implicando com a Sônia, porque ela tropeça, porque a Sônia é meio desastrada, sabe, crianças? Ela tropeça, ela não olha por onde anda. Mas aí Pedro falou, para com essa brigaiada, para com essa confusão. Aí o gato ficou meio chateado, o Ivan, porque a Sasha, o passarinho Sasha e a Sônia, a Pata, não contaram para ele, não chamaram ele para ir junto. Mas depois o Pedro falou, então tá, você quer ir? Vamos. E foram todos eles para caçar o lobo. Andaram e de repente eles escutam um barulho e sabe quem era, crianças? Olha, o lobo feroz. Um lobo feroz. E o lobo e Pedro escondeu atrás da árvore. Todos tentaram fugir, mas a Pata, ela ficou encurralada. Ela não sabia para onde ir. E o lobo foi indo atrás da Pata, foi correndo atrás da Pata. Quando ela viu uma árvore, tinha um lugar que era oco, tinha um buraco no tronco da árvore. Ela entrou lá dentro, entrou. E o lobo ficou com o focinho lá, querendo pegar a Pata, mas não conseguiu. O Pedro, decidido a acabar com o lobo, pegou a corda, jogou, passou por cima da árvore e jogou o laço e prendeu o rabo do lobo. Prendeu o rabo do lobo e o puxou. O lobo ficou preso. Ficou preso, pendurado na árvore. Mas como o lobo era pesado, o tronco ia quebrar. E o lobo pediu para Sasha, vá correndo, Sasha. Peça socorro a quem vocês encontrarem. E o passarinho Sasha correu, foi voando para pedir socorro. E ele viu os caçadores. E gritava tanto pedindo socorro, mas os caçadores não entendiam que ele estava pedindo socorro. Então, ele teve uma ideia. Sabe o que ele fez? Ele escreveu na neve, escreveu lobo. Quando os caçadores, olha os caçadores, quando eles viram escrito lobo, eles logo desconfiaram que o passarinho Sasha queria avisar que tinha visto o lobo. E eles foram atrás do passarinho. Chegando lá, o lobo estava preso. O galho da árvore quebrou em cima da cabeça do lobo. E aí, o lobo desmaiou. O Pedro amarrou todo o lobo. O lobo estava amarrado. Os caçadores chegaram e ficaram felizes. E falaram, Pedro, Ivan, vocês são uns heróis. Muito bem, vocês foram muito corajosos. Mas o passarinho Sasha estava triste. Sabe por quê? Ele viu umas peninhas caído perto da árvore onde a amiguinha Sônia tinha entrado. E ele achou que o lobo tivesse comido ela. Foi lá e chorou. De repente, sabe quem apareceu? A Sônia. Ela apareceu, ela não tinha morrido, ela só estava tonta. Ela tinha desmaiado de tanto medo do lobo. Estava tonta. E o passarinho ficou muito feliz. E o passarinho abraçou a Sônia e ficou muito feliz. Os caçadores levaram o lobo para longe dali. E o Pedro e seus amigos voltaram para a casa do vovô
e contaram tudo para o vovô. O vovô ficou um pouco preocupado, né? Porque era muito perigoso, eles correram muito risco. Mas ficou contente também, porque realmente o Pedro e o Ivan eram heróis. Eles tinham capturado o lobo. E agora ali não tinha mais animal feroz. Eles podiam brincar sossegados. Muito bem? Essa é a história, crianças. Depois vocês peçam para um adulto ler para vocês, tá certo? A professora só contou a história, tá? Vocês gostaram? Bob? O Bob gostou. E você, Gina? A Gina também gostou. Então nós ficamos por aqui. Até amanhã. Um grande beijo para vocês. Fala tchau. Tchau, crianças!